Olá, seja bem-vindo ao curso Segurança no Desenvolvimento de Software da SafeSource. Meu nome é Ricardo Albuquerque. Pessoal, esse é o curso de Segurança no Desenvolvimento de Software e essa é a aula 4, módulo 3. A gente ainda tem mais um módulo, essa aula vai até 4 módulos, mas são módulos pequenos esses dois últimos, tá? Vamos ver agora a deserialização insegura, que é o ataque A8 do OWASP. O que é a deserialização insegura? Bom, antes de vermos o que é isso, a gente precisa entender o que é serialização para entender o que é deserialização. Na verdade é o seguinte, quando um sistema está rodando num servidor ou até na sua máquina, ele usa a memória de várias maneiras, ele guarda objetos lá, guarda informações de várias formas, de uma forma randômica, de qualquer jeito, na memória otimizada para a velocidade. Porém, quando ele precisa enviar uma certa quantidade de informações para um outro sistema, ele acaba precisando serializar essa informação, ou seja, colocar essa informação numa lista compacta, entendível pelo outro sistema disso. Então, o que é serializar a informação? Tipicamente é alguma coisa desse tipo, vocês estão vendo aí, a letra está pequenininha, deixa eu sair aqui da frente. A letra está pequenininha aí, mas esse é um exemplo de serialização usando JSON. Ou seja, essa estrutura que você está vendo aí na tela, né, uma estrutura em objetos, uma notação em objetos meio diferente, mas basicamente você tem aqui a sala de aula, que é um objeto, que tem um nome, que é a matéria, que é matemática, tem um horário, e aí você tem para essa sala de aula, você tem alunos, o aluno 1, 2 e 3, que é o fulano, beltrano e o cicrano, e cada um deles teve a sua nota em matemática apontada aqui. Então o que é serializar isso daqui? É escrever esse mesmo diagrama aqui, que normalmente está na memória do sistema, numa estrutura linear, tá vendo? Então você tem aqui a classe, sala de aula, a matéria qual que é, o horário, aí tem um array de alunos, cada aluno com uma informação, inclusive a nota, o nome do aluno e coisa e tal. Isso daqui é claramente uma serialização usando-se JSON, um método muito comum de serialização. E bom, como é que essas coisas funcionam na prática? Tipicamente a serialização é usada quando um sistema precisa conversar com outro sistema. Então, tipicamente, o sistema... Eu desenhei sistemas como computadores diferentes aqui, mas na verdade pode ser até dois sistemas dentro do mesmo computador, um precisando falar com o outro, tá? Então o sistema que vai emitir a informação, ele vai serializar aquela informação, toda aquela estrutura de classe, notas, não sei o que lá, está aqui na memória desse computador aqui, desse sistema, ele serializou e gerou essa string, então ele pode mandar essa string para o outro sistema. E o outro sistema, o que ele vai fazer? Ele vai desserializar a informação, ou seja, aí ele vai pegar essa string que tem essas informações todas aqui e vai criar novamente na memória aquelas classes todas, com as informações todas que estavam lá a partir dessa string. Isso aqui é a desserialização. E qual que é o problema da desserialização insegura? É que, dependendo da forma como é feita essa serialização, ela pode ser facilmente adulterada. Então, por exemplo, tem casos muito mais sérios do que isso, mas um exemplo claro seria se, por exemplo, alguém no meio do caminho pegasse essa string e fizesse uma alteração. Então lembra que o fulano tinha uma nota baixa, a nota dele estava 3.2, aí o cara conseguiu capturar isso aqui no meio do caminho e alterar essa nota para 8.2, então aqui no outro computador vai estar lá a nota 8.2 para o cara, porque foi comprometida a informação no trajeto, tá? Não é uma coisa simples de fazer isso, mas existem várias formas de fazer. Por exemplo, existia até pouco tempo um componente, um vírus, que na sua máquina detectava quando estava recebendo informação de um boleto, alterava essa informação de forma que quando você via o boleto para pagar no seu navegador, na verdade aquele boleto era falso, ele apontava para uma conta de outra pessoa. Veja, você entrou na loja, comprou um negócio, gerou o boleto, na hora que foi pagar o boleto, você deu dinheiro para outra pessoa e não pagou o boleto da loja. Por quê? Porque tinha um componente na sua máquina interceptando essa informação desserializada que estava passando
e adulterando essa informação. Então, isso é um ataque que é relativamente comum. A gente vai ver que tem outras modalidades dele importantes, mas principalmente é um problema muito comum, porque serialização, desserialização, são atividades assim que acontecem o tempo todo no sistema. E veja, eu mostrei para vocês como é que é a serialização em JSON, né, que é aquele formato muito comum em JavaScript, coisa e tal. Mas esse mesmo problema pode acontecer com XML, até com serialização binária, serialização por separação por vírgula, colunas, qualquer forma que você pegue informações na memória do seu computador, coloque elas de forma serializada para transferir entre sistemas, isso pode ser sujeito a esse tipo de ataque. E em que situações que isso acontece? Como eu falei, uma possibilidade é realmente ser um arquivo de dados solto, que é levado, sei lá, através de FTP ou através de alguma outra coisa de um computador para outro. Mas isso é relativamente raro. Por outro lado, isso é muito comum em web services. E como eu falei, em tese é possível você construir mecanismos para interceptar essa comunicação entre, por exemplo, o seu navegador e um web service Ajax e incluir informações indevidas nessa comunicação, nessa informação serializada, se ela tiver vulnerabilidade a isso. Uma outra situação em que isso acontece, que é muito comum, ou melhor, é relativamente comum, é quando se usa tokens de sessão de determinados tipos, tá? Lembra que a gente explicou o que era um token de sessão quando a gente falou lá na aula sobre quebra de autenticação. Muitos tokens de sessão são apenas um identificador, um número pelo qual o seu servidor sabe que aquela sessão é a sessão tal. Mas existem algumas tecnologias, como por exemplo a JWT, que evitam ter sessões na memória do servidor, porque isso torna a operação mais lenta. Então o que eles fazem? Quando o usuário faz o login no sistema, então ele dá um post aqui com username e senha, o servidor ele cria um JWT, que é um token que na verdade já contém todas as informações ali dentro sobre quem é o usuário, qual o tipo de acesso que ele tem, etc. Então ele retorna isso para o navegador. E agora repara, o servidor não precisou criar uma sessão aqui, porque toda vez que o navegador mandar aquele token de sessão para ele, ele já tem todas as informações sobre aquele usuário, então ele não precisa consultar uma sessão para saber isso. Então, por exemplo, um exemplo de token JWT é esse caso aqui, tá? Então, como eu falei, ele é muito usado para stateless applications, ou seja, aplicações sem estado, e o grande objetivo aqui é performance. Você consegue um ganho de performance muito grande pelo servidor não ter estado. Qual que é a vantagem principal disso? Na hora que você vai fazer distribuição de carga, vai processar aquele pedido em mais de um computador, você ter estado prejudica isso, porque o computador tem que compartilhar esse estado entre eles. Se toda a informação está no token, não precisa disso, o token vai e volta e pronto, está resolvido. Pois bem, o que é um token JWT? Ele tem um cabeçalho que diz basicamente qual é o algoritmo, qual é o tipo de token, esse tipo de coisa. Ele tem uma parte principal aqui que alguns chamam de payload, mas claims é um nome mais técnico, né? Que é onde diz o que aquele usuário é de fato. Então, por exemplo, aqui está dizendo, tem alguns números de identificação aqui, tem o nome do usuário e tem uma informação que ele não é administrador aqui. Isso tudo está dentro do token, né? O token, repare, ele é armazenado em forma de base 64. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que, isso aqui, meu amigo, eu consigo decriptografar e ver essas informações todas aqui facilmente usando o Decrypt 64, Decode 64. Eu já expliquei para vocês, a gente já falou sobre criptografia, base 64 não é criptografia, é só uma forma de esconder os dados. Então, em tese, eu poderia vir aqui, por exemplo, e alterar esse isadmin aqui para true. Imagina, olha que beleza. Lembra que isso aqui está vindo para o meu navegador, então eu consigo acessar esse token aqui. Eu calculo o base 64, eu decodifico o base 64, obtenho isso daqui, altero para true, calculo de novo o base 64, substituo no meu navegador e pronto, virei administrador do sistema.
Olha, eu já vi isso acontecer, tá? Teve um caso de um cliente meu que era exatamente esse o problema. Mas para evitar esse tipo de problema, o que o JWT faz? Ele faz uma assinatura. Essa assinatura, ele calcula um hash dessa informação toda que está aqui e criptografa esse hash com uma chave secreta. A criptografia que ele usa é a criptografia MAC, tá? Que é uma criptografia simétrica. Lembra que a gente explicou lá em criptografia simétrica, a gente falou sobre isso no A3, né? Que quando você tem criptografia simétrica, em tese, você pode usar, uma das técnicas que você pode usar é chave secreta. É uma chave que só o seu servidor tem, então ele criptografa isso com aquela chave de forma que, quando ele receber de volta essa informação aqui, ele pode verificar se ela foi criptografada com a mesma chave secreta. Portanto, se eu vier aqui alterar, como eu não tenho essa chave secreta, ela está lá no servidor, eu não consigo calcular essa assinatura que está aqui. Então, com isso, ele consegue evitar esse tipo de coisa. O problema é, muito programador não entende esse conceito direito e não faz a verificação da assinatura quando recebe o token. Simplesmente acredita no token direto. Se ele acredita no token direto, acabou, porque eu posso vir aqui, eu posso alterar, a assinatura vai estar errada, repara que ele é separada, que as partes são separadas. Eu altero só essa parte do meio aqui, incluindo um true. Se ele não checou a minha assinatura, um abraço. Eu consigo fazer um ataque que, em última análise, é deserialização insegura. A rotina do usuário não está checando se está assinado digitalmente o problema, o pacote. Então, os tipos de problema que podem haver com uma deserialização insegura são, como eu disse, alteração de dados, o que é particularmente preocupante em tokens de autenticação autônomos, como o JWT, mas não só ele, tá? Tem outros tokens desse tipo também. Por exemplo, o XAML também faz dessa forma, também tem um token autônomo, o OAuth tem um token autônomo. Então, todos esses tokens, se a pessoa não checar a assinatura, não fizer a deserialização adequada, vai acabar com dados que podem ser adulterados muito facilmente. Mas não é só isso. Você pode fazer um ataque de SQL injection, por exemplo, ou um ataque de injection qualquer, também nesses dados, porque você pode adulterar o dado e colocar lá um plique OR 1 igual a 1, como a gente viu aqui daquele ataque lá no início, lá no SQL injection. Você pode colocar isso nos dados. Então, se você não está verificando adequadamente os dados recebidos via arquivos serializados de entrada, você está sujeito a ter todos esses ataques lá também. SQL Injection, Buffer Overflow, XXE, XML Bomb. Lembra quando a gente falou que no momento de você ler a informação, o dado digitado pelo usuário, você tem que fazer uma validação estrita desses dados, checar se não tem caractere estranho, se não tem nada. Pois é, a mesma coisa vale para arquivos serializados. Você tem que ter um controle de dados, garantir que eles não tem informação adulterada, não tem dado adulterado ali, não tem nada que seja comprometido em termos de ataques, não tem nenhum tipo de ataque, nenhum caractere inválido no meio daquilo ali. Se você não faz esse cuidado, e isso é muito comum, você vê muitos programadores preocupados com a entrada de dados do usuário, porque sabem que o usuário pode digitar um ataque de SQL injection, etc., mas que leem um arquivo XML de boa, sem nem olhar para o arquivo, porque acham que não pode vir pelo arquivo o mesmo ataque XML. É lógico que pode. O mesmo ataque SQL injection. É evidente que pode. Então, essa é a preocupação. E, além disso, um outro ponto importante é lembrar que o dado, enquanto ele está fora do sistema, está num arquivo, está em trânsito, ele não está em poder do sistema, não tem nada que você possa fazer que não envolva criptografia. Por isso que o JWT tem que ter assinatura digital. É importante a gente explicar agora o que é assinatura digital, porque isso ajuda a entender como se resolve esse problema no caso do JWT. Tá? A assinatura digital em si ela é feita com um algoritmo assimétrico, então você tem que ter duas chaves, uma chave privada e uma chave pública. Porém, dá para fazer com criptografia simétrica usando chave secreta. Eu vou explicar primeiro com a chave assimétrica, que é mais fácil de entender, e explica bem qual é a vantagem disso daqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui dois sistemas, ou a gente pode usar pessoas mesmo, a Alice
ela quer mandar uma mensagem para o Bob dizendo Hello, Bob. Só que ela quer uma garantia de que o Bob saiba que essa mensagem veio dela, não veio de outra pessoa. Então o que ela pode fazer para garantir que ela que está mandando essa mensagem não pode ter vindo de nenhuma outra pessoa? Ela pode calcular o hash da mensagem. Lembra que era hash? Uma criptografia de mão única, né? A vantagem do hash é que, independente do tamanho da mensagem criptografada, o hash tem um tamanho fixo. Quando a gente fala em hash 256, a gente está dizendo que justamente o resultado do hash vai ter 256 bits. Hash 512, o resultado vai ter 512 bits. Não importa o tamanho do texto original, o hash tem sempre o mesmo tamanho. Então, a Alice, ela calcula o hash da mensagem dela, que aqui no caso é só Hello Bob. O hash é isso daqui. Aí o que ela faz? Ela criptografa o hash com a chave privada dela. Lembra que a chave privada, só ela que tem. A chave privada é secreta, fica no smart card dela, no servidor dela, ninguém mais tem. Daí ela manda uma mensagem que é a mensagem original dela em texto claro. Tá? A assinatura digital não garante confidencialidade. O texto vai em claro. E o hash criptografado com a chave dela. Beleza. A mensagem em si ela não é criptografada, então isso é uma coisa muito importante. Isso vale para o JWT também. Por isso que eles falam que você nunca deve colocar informação confidencial no token JWT. Porque o token em si você consegue ler à vontade, você não consegue alterar ele se a pessoa checar a assinatura. Então você não consegue alterar, mas ler você sempre consegue ler. Então, beleza, mandou a mensagem para o Bob. Aí o que o Bob faz? O Bob vai pegar essa mensagem aqui e vai calcular o hash dessa mensagem. Vai obter a mesma coisa, porque lembra, o hash, embora ele seja irreversível, você não tenha como voltar, ele é determinístico, ou seja, sempre a mesma mensagem vai dar sempre o mesmo hash. E ao mesmo tempo ele vai pegar essa parte aqui, ó, que está criptografada lá, e vai decriptografar ela com a chave pública da Alice. Então lembra que embora a chave privada só a Alice tenha, a chave pública todo mundo tem. Então o Bob tem também. Ele sabe qual é a chave pública da Alice, ele vai lá e decriptografa essa chave, esse textozinho aqui. Aí ele compara os valores, tem que ser iguais, porque lembra, isso daqui era o hash que a Alice calculou, criptografado com a chave privada dela. O que o Bob tem disso daqui? Primeiro, que a mensagem não foi alterada. Se alguém chegou aqui no meio do caminho e botou um Hello 2 Bob aqui, quando ele calcular o hash disso aqui, vai dar um valor diferente. Vai dar, sei lá, um 8 aqui, sei lá. Enfim, vai dar um valor diferente qualquer aqui. Quando ele decriptografar isso daqui, ele não vai conseguir bater, porque a mensagem foi adulterada. Então ele sabe que essa mensagem está errada, ele descarta ela. Se ela não foi adulterada, deu o mesmo hash, ele sabe não apenas que a mensagem não foi adulterada, como ela também foi mandada pela Alice, porque, veja, só a Alice tem a chave privada correspondente àquela chave pública. Então, se decriptografou com essa chave pública, é porque foi criptografado com a chave privada da Alice. O Bob tem certeza que foi a Alice que mandou e a mensagem não foi adulterada no caminho. Pois bem, como é que você pode fazer isso com chave simétrica? Basicamente da mesma forma, com criptografia simétrica, eu digo, usando chave secreta. Basicamente da mesma forma. Lembrando que a mesma chave vai estar aqui e vai estar aqui. Então, quando o sistema manda a mensagem, ele criptografa com aquela chave. Quando ele decriptografa com a mesma chave. A única questão aqui é que essas chaves têm que estar na mão da pessoa correta. A segurança aqui é muito menor, porque é a mesma chave em dois lugares. No caso do JWT, pode funcionar bem, por quê? Porque é o próprio servidor que está gerando o token, tá vendo? Esse aqui seria o token de autenticação, e é ele mesmo que está verificando o token, então ele consegue garantir que foi ele mesmo que gerou, a chave não saiu dali, ela está sempre no mesmo servidor. Então, em tese, você pode fazer essa assinatura com criptografia simétrica nessa situação. Tem também formas de fazer isso para ambiente distribuído, tá? A gente vai falar sobre isso mais adiante. Mas é mais inseguro, tá? Para ambiente distribuído, a assinatura digital é muito mais segura. Então, é muito importante, quando você tiver serialização e deserialização,
você lembrar de tomar esses cuidados. Se a conversa é entre componentes do seu próprio sistema, usando um web service, por exemplo, basta você garantir o HTTPS, porque lembra, o HTTPS já garante a integridade dos dados na conversa. Não tem como alguém ir lá e adulterar aquele dado no meio da conversa. A assinatura digital seria um plus para você garantir que não houve alteração. É importante também você manter as bibliotecas atualizadas para garantir que a biblioteca que lê o XML ou lê o JSON não é uma biblioteca antiga, que não tem algum problema. A gente vai falar exatamente sobre bibliotecas antigas, sobre componentes inseguros em seguida. E, enfim, essa é a questão da deserialização insegura, a importância da assinatura digital para garantir a integridade dos dados. Tá? Aí você pode perguntar assim, mas como é que eu evito um vírus na minha máquina? Um vírus na sua máquina é um problema adicional. O que eu digo é o seguinte, o vírus na máquina seria pego por esse tipo de assinatura. Se eu tiver assinatura simétrica ou assimétrica, ele pegaria esse vírus adulterando. É que no caso do browser, é você vendo, né? Então não tem nenhuma criptografia, nenhuma validação ali, é muito mais complicado. De qualquer forma, como eu falei, vírus não é uma coisa que seja muito preocupação nossa, né? O nosso foco aqui é a segurança da aplicação. Bom, tem algumas páginas aqui sobre a questão do OWASP, como o OWASP trata isso daqui. O próprio OWASP fala que não gostou muito dessa vulnerabilidade, porque foi incluída por causa do inquérito à indústria, não sei o que lá, não tem dados quantitativos. Mas enfim, ele dá aqui também como prevenir esse negócio, que é basicamente o que eu já falei, e dá uma explicação aqui de como é que são as coisas, como é que o que você tem que checar com relação à deserialização, é muito interessante. Ele dá um exemplo aqui de um token PHP, mas é basicamente a mesma coisa que eu falei com relação ao token JWT. Se você não checar a assinatura digital, vai dar problema, mas em tese, tá vendo aqui, ele deu direitos administrador no token, mas repara que a assinatura continua a mesma, ou seja, se o sistema checar a assinatura, ele vai recusar esse token. Enfim. Então é isso daí, gente. Esse é o ataque de deserialização insegura.